recebo aqui o Creves Freitas, ele que é presidente da Comissão de Transporte Escolar aqui do nosso município, o Adriano também, que é membro dessa comissão, e eles vêm para falar primeiramente o que aconteceu com esse ônibus. Foi uma falha mecânica e eu já peço a vocês aí que esclareça isso, porque rolou muitas informações nos grupos, muita divulgação desse caso. E o que aconteceu ali, Creves? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia a todos os telespectadores que acompanham esse programa. Então, nós estamos aqui, né, no programa para esclarecer, né, trazer alguns esclarecimentos a respeito do ocorrido que houve na última sexta-feira. A gente entende que quando tem esse tipo de situação, rapidamente se repercute, né, via as redes sociais. E nós, enquanto comissão, enquanto Secretaria de Educação, estamos aqui para trazer os verdadeiros esclarecimentos a respeito dos fatos ocorridos, correto? Então, o que aconteceu, Joel, trazendo logo de imediato os fatos, foi que na última quarta-feira, aliás, sexta-feira, um dos ônibus que prestam serviço no transporte escolar na Cascalheira, né, na Cascalheira ali, passou por um incidente, né, eu considero que não foi um acidente, mas um incidente que aconteceu ali, e nós tivemos o conhecimento do fato já findando da tarde, né? Então, quando foi no sábado pela manhã, né, eu com o Adriano, uma equipe da Comissão de Vistoria e Transporte Escolar, nos deslocamos ali até o local do fato ocorrido e podemos constatar realmente o que aconteceu e os motivos pelos quais aconteceram, né? Que nós podemos constatar ali que foi uma falha mecânica do próprio veículo que houve ali, que fique bem claro, Joel, a você e todos os telespectadores, os usuários de transporte escolar, mães e pais, que fique claro que foi um incidente, né? Não foi um acidente por falta de manutenção ou por falta de vistoria. Como que eu cheguei nesse fato e nessa conclusão? Quando nós estávamos ali no local do ocorrido, do ônibus, juntamente com a nossa equipe, também estava uma equipe da empresa, né, com técnicos responsáveis pela empresa, e eles ali puderam constatar, né, de forma técnica com os mecânicos, que foi uma falha mecânica do veículo que aconteceu ali, né? Segundo as informações que eles passaram para nós, uma válvula do ar do freio, né, que danificou, estourou na descida da serra, e por conta disso houve a situação ali do motorista muito experiente, né, muito experiente mesmo, poder fazer essa manobra do ônibus até a parte de baixo da serra. Dentro desse ônibus tinham quantas pessoas ali no momento do acidente? Dentro do veículo, no momento do acidente, estava o motorista, né, o condutor do veículo, a monitora do veículo, que inclusive é sua esposa, e 2 alunas, né, apenas 2 alunos estavam no momento do incidente. Sempre que quando acontece esse tipo de acidente, o primeiro questionamento, até mesmo do nosso telespectador, esse ônibus foi feito vistoria recentemente, como que pode um ônibus que fez vistoria há pouco mais de um mês já ter esse problema mecânico, né? É importante esclarecer isso. Quando foi feita essa vistoria, estava tudo ok com ele. Esse ônibus tinha permissão para poder fazer a locomoção ali com alunos, né? Enfim, felizmente não estava lotado, né? Era um ônibus que só tinha 4 pessoas, como vocês acabaram de dizer, mas fica esse questionamento. Por que esses ônibus que todos os anos iniciam o ano letivo, iniciam com esses ônibus e tem esse tipo de incidente? Por quê? Então, Joel, como eu acabei de explicar aqui, são fatos de imprevisibilidade, né? São fatos que realmente fogem de qualquer vista de vistoria, porque, por exemplo, esses ônibus, recentemente, eles passaram pela vistoria tanto do Detran quanto da vistoria da Comissão de Transporte. E falando de forma específica a respeito da vistoria da comissão, esse ônibus ele não teve nenhum tipo de apontamento em relação a freio, né? O Adriano, que é um experiente, teve ali, a gente coloca o ônibus na rampa, verifica a parte de cima e verifica a parte de baixo também dos ônibus, mecânica, elétrica, a parte de segurança dos veículos, e não foi constatado nenhum problema de freio no veículo, né? Então isso a gente consegue entender que realmente foi algo imprevisto que aconteceu, né? Como eu estava explicando até para o pessoal do nosso setor, imagina você uma serra como a da Cascalheira ali, né, que é uma serra muito alta, um ônibus desse que é pesado, é um veículo de grande porte,
pesado, subindo todos os dias e descendo todos os dias, né, forçando o freio do jeito que força. Então é uma situação de imprevisibilidade. Eu conversando, inclusive, Joel, com o condutor do veículo, o senhor Braulino, que estava ali conosco, ele, que também é mecânico, ele disse para mim, ele disse: Cleves, em hipótese alguma eu sairia da minha casa com esse veículo se eu detectasse algum problema de freio. Ele me disse: eu subo e desço todos os dias essa serra, esse morro. Eu subo e desço todos os dias esse morro. E em nenhum momento esse ônibus apontou ou apresentou algum problema de freio nesses dias que eu uso ele no transporte coletivo. Então, nesse dia, quando ele realmente foi pisar ali, sentiu que não tinha freio, foi algo imprevisto, mas graças a Deus ele teve a habilidade, né, de poder trazer até embaixo em segurança todos os que estavam ali presentes no veículo. Também recebo o Adriano. Adriano, qual que é o tamanho da frota hoje de ônibus? Quantos alunos são transportados diariamente aqui no nosso município? Boa tarde, Joel. Boa tarde, telespectadores. Olha, nós estamos com uma quilometragem rodada dia de 6.400, quase 6.500 quilômetros dia. Para você ter ideia, a gente paga R$70 mil por dia no transporte escolar. E temos o número, Cleves, o total de alunos. Nós usamos hoje no transporte escolar aproximadamente 4 mil alunos. Entre zona urbana, zona rural e outros alunos do estado que também a prefeitura ela tem esse convênio, né? Então, aproximadamente 4 mil alunos para uma frota aí, praticamente de 100 a 102 carros, incluindo os carros reserva, já os ônibus reserva. Que, por falar em ônibus reserva, é importante deixar claro aqui para a sociedade que o veículo que se envolveu nesse incidente já foi substituído, né, por um outro veículo, né, da empresa já disponibilizou um veículo para atender os alunos ali da Serra da Cascalheira. Cleves, desde quando que essa empresa está prestando serviço aqui ao nosso município? Quando que encerra o contrato dela? Porque o que a gente ouve aqui? É uma frota antiga, não é uma frota nova de veículos, por mais que passaram pela vistoria, dado ali como aptos a poder fazer esse transporte, mas fica essa pergunta: até quando que vai continuar tendo essa frota e tendo esses problemas que nós conhecemos? A nossa região é uma região arenosa, é uma região que quebra mesmo, que os veículos todos os meses tem que passar por vistoria, porque é uma dificuldade de fazer o transporte escolar na área rural. E como que tem sido isso? Então, Joel, a empresa ela já está cumprindo o contrato já há mais de anos, né? Então, foi renovado o contrato, né? Mas já existe dentro da própria Secretaria de Educação, dentro dos órgãos competentes, já existe a possibilidade de se tramitar um novo processo de licitação, né? Se tramitar um novo processo de licitação com novas regras, com novos artigos, com apontamentos do setor técnico, que é o setor de transporte, né, que acompanha diariamente as dificuldades, que acompanha diariamente as demandas da frota e do transporte coletivo escolar de Vilhena. Então, a gente vai fazer alguns apontamentos ali para que seja inserido também nesse edital, próximo que venha, algumas normas para que venha cada vez mais melhorar o transporte coletivo, o transporte escolar coletivo na nossa cidade. Essa frota que está circulando aqui no nosso município, ela então foi renovada esse contrato, como você está dizendo. E por quanto tempo esse contrato foi renovado? Apenas mais um ano. Apenas mais um ano. Ele encerra agora no final do ano, em dezembro, ele encerra o ano letivo. O contrato com eles. E quero ainda frisar aqui, Joel, que esses carros que estão rodando, eles têm menos de 16 anos de uso. Eles não são acima de 16 anos, não. Ele tem carro com 8 anos de uso, com 10 anos, com menos que isso, entendeu? Então, eles não passam de 16 anos de uso para transporte escolar. Dentro da nossa lei municipal, eles só podem circular até 16 anos, é isso? Exatamente, até 16 anos. Passou disso, já são descartados, não tem mais nenhuma liberação da parte tanto do Detran quanto da fiscalização nossa, da CEBED, né, para circular, puxando alunos. E você já tem algum estudo querendo que diminua essa quantidade de anos desses ônibus? Foi aquilo que o Cleves acabou de dizer, né? Tem um processo licitatório em questionamento, em estudo, e com certeza dentro desse
processo de nova licitação, vai ser discutida essa questão dos anos dos carros. Tem aqui o nosso telespectador que está participando, enviando, e ele manda o seguinte: bom dia, estou ligado aqui no programa Bronca. Se foi uma falha mecânica, a culpa é de quem então? Porque tem vários ônibus que transportam crianças que estão apresentando problemas. Essa semana que passou, tinha 2 ônibus aqui na Melvin Jones e com alunos dentro, quebrados. Sempre a mesma história. Está tudo ok? Sempre está ruim. Aí está aqui o questionamento do nosso telespectador. Claro. É claro que a gente também tem um acidente, isso que a gente tem que entender também, que o nosso carro quebra, o nosso carro tem falha mecânica, quebra, né? Entendeu? Mas o que a população sempre se questiona é isso que eu falei no início ali. Começa o ano, começa a fazer o transporte escolar, foi feita a vistoria e tem essas falhas mecânicas, esses ônibus quebrados aqui no nosso município. Como falei para você anteriormente, são situações que às vezes elas fogem totalmente dali de um olho de alguém que está vistoriando ali a situação, porque às vezes são peças que estão internas, peças internas que não obrigatoriamente precisam ser vistoriadas e que verdadeiramente às vezes acontece um fato como esse que aconteceu. Exatamente. Por exemplo, e você aqui inclusive já divulgou aqui, outros programas também, às vezes vários acidentes que ocorrem na BR, né, de empresas que fazem horas com passageiros dentro esperando socorro, ônibus novo. De empresas que fazem o traslado, né, de uma cidade para outra e que ocorre acidente. Né? Lógico, tem situações, mas como eu queria deixar bem claro aqui para os pais, tranquilizar os pais dos alunos que fazem uso do transporte coletivo da melhor maneira possível, dizendo que nenhum ônibus que circula hoje em Vilhena do transporte escolar está sem vistoriar. Seja ocasionado de acidente que não foi passado por vistoria, né? Esses ônibus que estão rodando, eles estão em condições de uso, aprovado inclusive por vistoria do Detran e, como eu falei, por vistoria nossa. Então, esses veículos, às vezes, o que acontece? As pessoas, né, a sociedade, elas vê um ônibus trafegando na rua, uma falta de pintura ou um para-choque ali que está arranhado, e as pessoas intitulam o ônibus às vezes como lata velha, que está quebrado, que é lixo, ônibus velho, isso é um absurdo, então, sucata carregando criança. Pois é, mas vamos lá, imagina esses ônibus, Joel, eles não são ônibus de garagem, eles são ônibus de rua. Eles são veículos que eles saem todos os dias de madrugada dos seus pontos e retornam praticamente às vezes 9, 10 horas da noite, todos os dias. Passando por mato, estradas ruins, às vezes tem um galho na estrada que passa ali, que arranha, que machuca. O que a sociedade tem que ficar claro é o seguinte, que o mais importante para o ônibus é a segurança. É a qualidade do serviço, é uma parte mecânica, é uma parte elétrica, né? É um banco, é um cinto. As outras partes de estética, de externa, lógico, a gente vai alinhando com as empresas e vai cada vez mais pedindo um serviço de qualidade também, né? Essa empresa tem mais esse período de 1 ano, né? Vocês já, como disseram aqui, tem esse estudo para poder mexer na lei, diminuir essa vida útil desse ônibus para poder circular, né? Que hoje são 16 anos, 16 anos é bastante coisa, né? Para um ônibus que fica todos os dias ali, como você disse, é uma frota grande, são 100 ônibus, mais de 100 ônibus aqui no nosso município, uma grande quantidade de crianças, e vocês já vêm pensando aí para o ano que vem, para não ter esse transtorno novamente de nós iniciarmos falando sobre isso. A gente da comissão dá as dicas, né, para quem vai no pregão, para botar assim, que melhore cada vez mais, né, usando dos carros, para a gente não ter esses problemas. E voltando à questão do freio desse carro, do ocorrido, todos esses carros, mais de 100 carros, como foi falado, foi passado pela minha vista. Eu entrei por baixo desse carro, eu vistoriei os freios, eu vistoriei a parte de cardan, a parte de direção, entendeu? E esse carro do ocorrido, ele não apresentou nenhum problema, né, de freio, tanto é que a gente pede para o motorista desenvolver uma velocidade na rampa e frear tanto para frente como para trás. A gente vai vistoriar as faixas de freio, como é que tá, os patins estão funcionando legal.
né? E o que a gente fez nesse carro, Joel, graças a Deus, temos apontamento de direção, de pivô de direção que foi trocado, graças a Deus. Imagina se isso não tivesse feito. Se não descesse a serra, faltando freio, escapa a barra de direção, nós tínhamos outra realidade hoje para falar para a população. Graças a Deus, né, foi uma válvula que falhou no momento que o motorista precisava. Ele desce engrenado, né, com a marcha pesada, com a terceira segurando a marcha e no freio, e esse freio falhou, ele desinvestou, descendo. Se você vê a situação, você fala, é incrível, né? Graças a Deus não aconteceu nenhum dano físico, né? Foi só material, e estamos aí para resolver esse problema, né? Para que a população se acalme. Nesse caso aí, né? vocês pediram para a empresa trocou esse ônibus, então ele não vai mais circular. Esse ônibus está na cidade já para resolver o problema, né? Sanar as avarias, e estamos em questionamento agora a questão de botar um veículo baixo, né, para que possa fazer esse transporte dessas crianças lá da serra, porque o ônibus não subir mais ali, para não correr um risco pior, né, do que aconteceu. Joel, deixando claro aqui, né, já a gente continuar aqui, em contato hoje com a empresa responsável pelo veículo ocorrido no incidente, o que acontece? Conversei com a empresa, já em decisão ali conjunta, foi decidido que o ônibus, esse que entrou agora ou qualquer outro que fique por lá, não sobe mais a serra, não sobe mais o morro, né? É muito íngreme o morro dali da serra, ali é muito íngreme mesmo. Então o que acontece? Foi acordado que um veículo pequeno vai subir a serra, né? Vai subir, pegar essas crianças e trazer até embaixo para o ônibus dar seguimento ao local. Agora, o que acontece? Alguém pode dizer assim, poxa, mas depois que acontece o incidente, isso não poderia ter sido feito antes? O que acontece, Joel? Meados de 2021, 2022, segundo as informações que nós obtivemos, foi disponibilizado um carro pequeno, justamente como vai atender agora lá, para subir a serra e descer com essas crianças. São apenas 2 crianças que moram lá no topo da serra. Foi disponibilizado esse veículo, porém, por situações ali divergentes com os próprios moradores, eles não, a gente não sabe porquê, mas eles não queriam que o carro pequeno subisse. Eles queriam o ônibus que subisse, o ônibus. Entraram numa ação no Ministério Público e o Ministério Público deu um parecer favorável para que o ônibus subisse lá e assim ficou. Então, assim, não é que a gente esteja pensando nessa situação de enviar um carro pequeno para subir agora. Isso já vem bem de antes, mas os próprios moradores lá, né, por divergência entre eles, decidiram que o ônibus que deveria subir para fazer esse trajeto. Porém, a partir de amanhã, o proprietário da empresa, em conversa com a gente, já disponibilizou um carro pequeno, né, para pegar as crianças que ali residem, para trazer até o ponto embaixo para o motorista dali dar prosseguimento à escola, que é a Escola Progresso. Tem a nossa telespectadora aqui, ela está perguntando o seguinte: boa tarde, minha filha estuda no IFRO e ultimamente o ônibus leva os alunos na porta. Por que os ônibus vão com excesso de alunos e agora piorou? Porque aumentou o trajeto dos ônibus. Eu temo pela vida de todos os alunos que estão dentro dos ônibus lotados. Não tem segurança e muito menos cinto. Por favor, leiam minha mensagem no ar. Tá aí a nossa telespectadora. Essa questão de cinto é uma coisa que vocês têm verificado todos os assentos? Como está isso? Então, a questão de cinto é um item de segurança, né? Principalmente no que diz respeito à criança, a alunos. Mas você sabe, Joel, que lidar com criança, lidar principalmente com adolescentes, e você sabe que não é fácil. A gente recebe relatos das monitoras dos veículos que tem situações em que ela pede para o aluno, principalmente adolescente, colocar o cinto, e aí existe ali um confronto muitas das vezes, né? Não vou colocar cinto, você não manda em mim, existe toda essa situação. Então as pessoas às vezes pensam que o transporte escolar, coletivo, é simples de lidar, mas não é. Existem várias situações de bastidores e internas que a gente precisa administrar. A gente entende que o cinto ele é um item de segurança obrigatório, e a nossa instrução aos monitores, aos condutores e principalmente à empresa no geral é de que nenhum aluno se locomova sem cinto de segurança, e nem
com alunos em pé. Tem que ser a lotação certinhas ali, todo mundo assentado. Sobre a situação do IFRO, a situação do IFRO é um outro departamento que cuida, né? A gente é o transporte circular, né? O CETRAN, né? O CETRAN que cuida na verdade, assim, quem faz esse transporte do IFRO é a empresa Transpaim, e ela transporta como circular. E como circular não tem regra de cinto. É lotação mesmo, entendeu? É lotação mesmo. Aquele que pregar o banco, chegar primeiro, vai sentar outro ao cinto. Aquele que chegar por último vai de pé, segurando ali. Entendeu? É legal. Urbano, né? É um transporte legal urbano como circular. E esse não é transporte escolar da CEMED ou do município. Tem mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora e elas assim, então assíduos em perguntar, em querer resolver essa situação também. A gente está aqui para isso. São os filhos que estão colocando ali e tem essa preocupação, né? E ela diz o seguinte: boa tarde, acredito em falhas, mas para chegar a romper um freio já não teria um certo desgaste? A empresa descompreendida com a segurança das crianças usuárias. Chegou o dia do ônibus, está cheio de fumaça dentro e não para. Leva as crianças até um nível drástico. Parar por não dar mais. É sobre isso, falha e inconsequência juntos. Há uma capacitação para esses profissionais, monitores e motoristas? Sim, Joel. Fazemos a reunião, né, com os motoristas, com as monitoras, a respeito de como eles têm que fazer, como tratar as crianças, como levar essas crianças que pegam na mão dos pais, levam até a escola, né, com um nível bem alto de responsabilidade, com paciência. E a questão do ônibus, falando desses em si, como disse, né, eu vistorei esse ônibus, como o meu amigo aqui, o presidente disse no início, pode ter que essa válvula já estava apresentando um problema, mas até o momento que passou por mim, ela estava legal, funcionando perfeitamente, né? Freando, como eu disse para você, a gente pede para o carro arrancar na rampa, frear e voltar e frear para me conferir se realmente os freios estão funcionando legais, e estava. Então, assim, esse fato é um fato, infelizmente, que pode acontecer com qualquer veículo. Então, não é esse o fato de que passou vistas grossas em cima desse fato. Foi um incidente imprevisto mesmo. E a questão das outras partes, né, a gente está sempre apontando para as empresas para melhorar a situação cada vez mais, né, da limpeza, do transporte, né, para que os alunos não venham ter nenhum problema, né, na sua locomoção até as suas casas, e procurando através de notificações, mandando para a empresa para ela solucionar os problemas de vazamento, de fumaça que possa estar entrando dentro do carro, aquela coisa toda. Para que os alunos cheguem em paz, cheguem bem até os seus pais e também cheguem em paz até as escolas, que é o nosso trabalho, né, de fazer com que isso aconteça com perfeição. Você quer falar alguma coisa? Só deixar claro aqui, vamos lá. Então, assim, Jó, só para a gente finalizar aqui, não sei se você lembra, esses ônibus, eles passaram por vistoria severa, tanto é que, não sei se você recorda, alguns dias atrás, as aulas eram para ter retornado no dia 27, sim. Né? Nós estávamos no período da vistoria, né? Aliás, nós estávamos no período finalizando a vistoria, né? E estávamos aguardando a empresa trazer a solução dos apontamentos que foram feitos. O que acontece? As vistorias elas iniciaram no dia 12 de julho e levamos essa vistoria até meados de 19 a 20 de julho. Vistoriamos todos os ônibus e demos um prazo para que todos os apontamentos feitos pela comissão de vistoria fossem sanados antes do início das aulas, da volta do recesso. Chegou no dia de nós vistoriarmos os ônibus, confirmar os apontamentos que foram feitos e não tinham feito. Então, se nós fôssemos irresponsáveis, se nós realmente não prezasse a segurança dos alunos, não preservasse a segurança dos usuários do transporte escolar, teríamos liberado os ônibus. Porque, veja bem, nós paramos 12 dias de aula do ano letivo por conta dos ônibus não apresentar as soluções dos apontamentos que foram feitos no processo de vistoria. E só depois, no dia 31, na segunda-feira, depois de sanadas as vistorias, depois de sanadas as peças, troca de peça, rolamento, cardan, Adriano que entende essas coisas, cruzeiro, pivô de direção, molas, né? Está impecável. A nossa preocupação é a segurança. Se o motorista, eu sou motorista de ônibus, eu carrego, transporto alunos também, quando é o programa da CEMED.
Então eu, como motorista, eu não saio com o meu carro, meu veículo, para transportar um quantitativo de pessoas, se tratando de criança, com o meu carro com o freio meia boca, ou com a direção dando aquelas falhas. De maneira nenhuma. Então isso é a minha parte da vistoria como técnico ali da comissão, e a parte mecânica é vistoriar minuciosamente essa parte. Porque eu, como motorista, quando acontecer um imprevisto, se eu precisar do freio, eu ter, e o volante, jamais, de maneira nenhuma, eu perder o controle da direção, porque isso faz parte das barras de direção, do pivô, quando fala, caiu a barra de direção. Uma barra de direção caída, meu irmão, você não tem domínio mais do veículo. E lá no incidente que teve, né, esse ônibus, nós apontamos alguma pequena folga na direção, foram trocadas com peças novas, com um pivô novo, entendeu? E se tivesse alguma falha, imagina se escapa essa barra de direção, já estava sem freio. Então, assim, eu como motorista e vistoriando a parte mecânica, fui bem criterioso a respeito, né? A respeito da vistoria dessa parte de direção do carro e do freio. Gostaria de agradecer a participação de vocês, sobre os esclarecimentos, dizer que vocês sempre têm espaço aqui também para poder trazer essas informações, que é de suma importância. Eu acredito que os pais nesse momento ficaram apreensivos após esse acidente, né, que envolveu esses alunos aí. Como vou destacar novamente, felizmente só tinha 4 pessoas ali, porque se tivesse lotado, se tivesse cheio os assentos ali, poderia ter ocasionado algo pior, mas graças a Deus aí tá tudo bem, tá todo mundo saudável ali. Tá certo, Gel, a gente agradece o espaço, né, do seu programa, que é um programa de grande audiência aqui na nossa cidade e região. A gente agradece a oportunidade de trazer os esclarecimentos, né, os esclarecimentos corretos e verdadeiros, né, para que e tranquilizar também, né, tranquilizar as mães, os pais, os usuários do transporte escolar aqui da nossa cidade, que a Secretaria de Educação, na pessoa do secretário Flávio, é muito rígido no que diz respeito à segurança dos veículos, no que diz respeito à qualidade do transporte escolar. Lógico, a gente entende que situação ou outra possa ocorrer, porque são máquinas, né, são peças, e uma situação ou outra possa ocorrer. Mas, de imediato, a gente agradece o espaço e dizer que qualquer situação que procure ali a CEMED, que procure a gente, procure os órgãos competentes e oficiais, e não dê muito ouvido, às vezes, a grupos de WhatsApp. A gente entende, lógico, no momento das situações, o desespero que há, a comoção que há, mas que procure os órgãos competentes, os setores responsáveis para os maiores esclarecimentos. Obrigado, Adriano. Obrigado, Joel, pelo espaço que nos é dado. Estamos à disposição para responder, né, os questionamentos e fazer que as coisas andem da maneira correta para todos nós. Muito obrigado.